O que é o magistério da Igreja Católica? No fim das contas, por que a Igreja é infalível? Olá pessoal, sou Matheus Assunção. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto do magistério da Igreja, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a atual crise na Igreja. Então se inscreva aqui no canal para você continuar acompanhando essa série de vídeos. Esse é o vídeo número 3 dessa série. Vamos até 10 vídeos, salvo engano. Então, se inscreva aí, porque assim você vai continuar acompanhando os vídeos e me ajudar bastante. Insisto muito, se inscreva, porque assim você me ajuda, você retribui com o meu trabalho. Aqui eu dou conteúdo gratuito para você e você se inscreve, deixa um comentário, se quiser, enfim, né? Isso é muito importante. Então, como sempre, né, essa série, como sempre digo, ela é uma exposição daquilo que está contido no livro do Padre Matias Galdron, Catecismo da Crise na Igreja. De modo algum, essa série de vídeos substitui a leitura do livro, certo? De modo algum, ela substitui. É muito proveitoso que você veja o livro, leia o livro e busque aprofundar os conhecimentos que ali são expostos. Essa série de vídeos nada mais são que um incentivo, um resumo, um incentivo para que você possa ler esse livro e buscar entender um pouco mais sobre esse assunto. Perfeito, então. Bem, nós já vimos aí 2 vídeos, né, sobre esse assunto. Esse agora é o terceiro, se não estou enganado. Qualquer coisa eu vou deixar aí nos comentários. Mas entremos na temática, não é? Na igreja, o poder de ensinar com autoridade, ou seja, o poder magisterial, é de direito divino do Papa em relação à Igreja Universal e dos bispos em relação às suas dioceses. O Papa é sucessor de São Pedro e os bispos são sucessores dos apóstolos, os quais foram instituídos por Jesus Cristo como doutores supremos da fé. Eles receberam de Deus o dever de anunciar a doutrina e de guardá-la integralmente. Sobre isso, leia-se o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Desse modo, a natureza e a função do magistério da Igreja é aquela que Cristo, antes de subir aos céus, mandou aos seus apóstolos, dizendo: "E depois ensinai a todas as nações", em alguns lugares se lê gentes, mas tem as nações, "batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". Isso está dito em São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então, Deus deixou a igreja estabelecida por ele como mestra comum e suprema dos povos, de todos os povos. Porque se Cristo não tivesse estabelecido o magistério perpétuo para poder instruir os entendimentos na fé, uma vez libertados pela verdade, e na verdade deveriam os homens permanecer, deveriam os homens se conservar para poder alcançar a salvação, se Cristo não tivesse deixado o magistério perpétuo, então como que os homens haveriam de encontrar a salvação, de alcançar a salvação, de serem salvos? Não teria como, porque constantemente nós nos desviamos da verdade, nós aderimos ao erro. Então é preciso, justamente, de alguém com autoridade divina para poder nos conduzir e nos preservar na verdade. Então, por isso que há um magistério perpétuo que Deus instituiu, é justamente o magistério da Igreja Católica. É o magistério da Igreja. Ao contrário do que querem os modernistas, e sobre isso leia-se, confira-se o que está dito no Catecismo de João Paulo II, dos números 84 a 93, o depósito da fé foi confiado pelos apóstolos, e antes de tudo por Cristo, claro, ao corpo hierárquico da Igreja, ou seja, ao magistério, portanto, ao Papa e aos bispos, não, porém, como querem os modernistas, coisa que está dita no Catecismo Amarelo de João Paulo II, diz ele que esse poder foi confiado à totalidade da Igreja, coisa falsa, um erro pernicioso.
Porque para eles, dizem isso, porque para eles não há distinção entre o corpo docente e o corpo discente, em razão justamente da falsa noção de sacerdócio comum, entre aspas, e por isso dizem, confira o Catecismo de João Paulo II, dos números que mencionei, essas passagens se encontram lá, todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Falso. Um erro pernicioso. A transmissão das verdades reveladas foi confiada ao Papa e aos bispos, não a todos os fiéis. Nós aprendemos com o magistério. E ainda querem nos fazer crer que o senso sobrenatural da fé de todo o povo, tipo do gênero humano, confuso. Isto é, talvez, do conjunto dos fiéis, é quem garante a infalibilidade da hierarquia eclesiástica. Eis aqui, senhores, a inversão da natureza da igreja. Eis aqui a inversão da ordem monárquica estabelecida ontologicamente pelo próprio Cristo. Fazem os homens agora da igreja uma instituição democrática. São os erros já condenados pelo Concílio Vaticano I que aparecem aqui, não é? Seja a colegialidade, essa nova nomenclatura, sinodalidade, enfim, qualquer nomenclatura que se dá que não seja a ordem monárquica ontologicamente estabelecida por Cristo, é um desvio, é um erro, justamente, a compreensão errônea do que seja justamente a natureza da igreja. Porque, em sentido contrário, a doutrina católica ensina que a infalibilidade incredendo, ou seja, dos que creem, se reduz propriamente à infalibilidade indotendo da hierarquia eclesiástica. Ou seja, o conjunto dos fiéis é o corpo discente com respeito ao corpo docente, que é a hierarquia eclesiástica em matéria de fé e costumes, assim como em partes conexas, como são alguns dos casos da filosofia e das ciências. Portanto, ainda que um fiel seja movido a assentir ao magistério da igreja pela mesma virtude interior da fé infundida na alma com o sacramento do batismo, a certeza de sua profissão de fé depende formalmente de critérios externos aí, ou seja, depende do corpo docente da igreja que possui o carisma da infalibilidade. É por isso que São Paulo nos diz que a fé nos vem pelos ouvidos, é algo exterior, externo a nós. Alguém nos transmite os ensinamentos, que é justamente quem transmite esse ensinamento é o magistério. É por isso que duas são as fontes da revelação e o ensinamento da verdade nos é garantido justamente pelo tripé, não é? Bom, duas são as fontes da revelação, a tradição e a Sagrada Escritura, e o magistério é quem transmite esse ensinamento. Daí nós temos o tripé da fé. Por isso mesmo, diante das questões em matéria de fé e moral, assim como em matérias conexas, em razão da salvação das almas, o católico deve ter docilidade e dar assentimento ao magistério autêntico, ou seja, um magistério que quer obrigar de algum modo, seja de maneira preceptiva ou diretiva. Mas o católico deve dar assentimento. Ah, não, mas aqui o magistério não é doutrina infalível, não é dogma, não é nada, então não precisa aceitar. Não. O católico deve ter docilidade e ensinamento dos superiores. Deve ter docilidade e ensinamento do magistério, mas não ser insubordinado ou indiferente. Lembremos sempre de duas coisas, que o magistério é sempre a regra, e a regra próxima, e
Primeiro, devemos aprender o que é correto, então depois se busca compreender o erro para poder combater, lutar contra ele. Hoje se faz uma inversão. Hoje não se considera mais o magistério da igreja e não se busca compreender o que é correto, mas primeiro busca-se compreender o que é errado, ou ainda buscam mesclar o erro com a verdade na esperança de surgir algo novo, fazer uma síntese nova, porque eu quero construir a minha obra. A minha obra tem que ser realizada. E ninguém na história desse mundo, conseguiu fazer isso e eu vou conseguir fazer. Bem, contudo, esse mesmo magistério eclesiástico é infalível em condições precisas. Em condições precisas. Quanto ao Papa, é infalível quando fala ex cátedra, ou seja, enquanto supremo doutor dos povos, entenda-se aqui de todos os povos, eleva a verdade ao nível de um dogma, impondo-a a todos os fiéis. E, de fato, a imposição é aos cristãos. Porque aqueles que não são cristãos, o que importa para eles, essas imposições, não é? Eles não ligam. Não ligam para as sanções, para as imposições. Nesse caso, a assistência do Espírito Santo está assegurada ao Papa e ele não pode se enganar ou cometer qualquer erro. Essas condições de infalibilidade são explícitas pelo Concílio Vaticano I, no documento Pastor Aeternus, de 1870. Documento muito importante que todos deveriam ler. Muito curto, muito curto. Ali estão contidas 4 notas vaticanas para a infalibilidade. Quais são elas? Primeira, que o Papa deve falar no exercício de seu encargo de pastor e doutor de todos os cristãos, não enquanto doutor privado, mas engajando explicitamente sua autoridade apostólica recebida de Cristo. Segunda nota, o assunto, a matéria que ele trata, deve ser uma doutrina concernente à fé, à moral ou matéria conexas a estas, ou seja, a fé e a moral. Terceiro, a doutrina deve ser declarada obrigatória em virtude de sua autoridade apostólica. Sempre, né? Sempre fazendo referência a isso. Quarto, essa vontade de obrigar deve se dirigir a toda a igreja. O mesmo Concílio Vaticano I ensina que tal infalibilidade está inteiramente a serviço da conservação da fé, que é imutável e necessária para a salvação. Assim como também é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana estar sujeita ao Romano Pontífice, como bem definiu Bonifácio VIII na bula de feliz memória Unam Sanctam, de 1302, esse grande Papa Bonifácio VIII. É para guardar e expor o depósito da fé que justamente a assistência do Espírito Santo foi prometida. Leia-se sobre isso o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26. O exemplo mais próximo que nós temos de uma definição solene é o dogma da Assunção da Santíssima Virgem Maria, por Pio XII, no documento Munificentíssimos Deus, de 1950. Quanto aos bispos, estes são infalíveis em 2 casos. Primeiro, quando proclamam solenemente uma verdade de fé num concílio geral, em união com o Papa, claro. Segundo, quando são dispersos por toda a terra, são unânimes em ensinar uma verdade
pertencendo ao depósito da fé. Entenda-se essas duas coisas de maneira mais profunda. Entendamos isso de maneira mais profunda. O primeiro modo de infalibilidade é chamado julgamento solene, o que é feito pelo Papa ou por um concílio em união com o Papa. Assim, é um ato do magistério extraordinário da Igreja. O segundo modo é a transmissão infalível da fé pelos bispos dispersos no mundo. É um ato do magistério ordinário universal. Em tempos normais, bastaria o ensinamento comum dos bispos, certo? Mas em tempos de crise, como nós vivemos já há algum tempo, quando os bispos se opõem entre si ou são negligentes em utilizar sua autoridade, dada por Cristo, não se pode mais recorrer a esse critério. Exemplo disso é a definição solene da presença real pelo Concílio de Trento, em oposição à heresia protestante. No entanto, o ensinamento universal dos bispos é infalível somente em certas condições. Em 4 condições. Quando se cumpre 4 condições. Primeiro, quando há uma verdade no tocante à fé, à moral ou matéria conexa. Segundo, que os bispos se ensinem com autoridade dada por Deus. Certo? Terceiro, de modo universalmente unânime. Quarto, como divinamente revelado aos apóstolos ou necessário para guardar o depósito da fé, portanto, imutável e obrigatório. Mas atenção, não basta que os bispos adotem simultaneamente qualquer teoria para que ela se torne infalível. Não basta isso. Se essas condições não são preenchidas, então não há infalibilidade, evidentemente. O ponto central, e isso é o que nós vamos aprofundar nos próximos vídeos, o ponto central da atual crise na Igreja é que o magistério conciliar dos papas pós-conciliares, até então, se abstém do poder de ensinar e de governar. Cristo mesmo lhe confiou. Isso observa no Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15 a 17. A consequência é que as ovelhas passam a seguir mercenários, como nós podemos ler no Evangelho do Domingo do Bom Pastor. Bem, nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal e também assine a plataforma Saber Pensar. Lá você tem acesso a vários cursos, não é apenas ao curso Introdução Tomista à Filosofia, mas há outros cursos também dentro da plataforma, como o curso sobre Santo Tomás de Aquino para esse tempo, sobre o método de estudo, como entender a natureza humana e também ter bons resultados nos estudos, e vários outros, assim como o liberalismo, enfim. Temos vários cursos lá dentro da plataforma, por um preço irrisório, você acessa isso e você vai estar contribuindo com o meu trabalho aqui, assim, vou poder fazer mais vídeos, mais cursos futuramente, enfim, melhorar o material, né? Trocar de microfone, colocar um microfone melhor e por aí vai. Então, R$ 39,97 ao mês, salvo engano o curso, né, a plataforma, dizendo Saber Pensar, um preço irrisório, R$ 39,97, realmente é um hambúrguer que você come no domingo, certo? Então, faça parte da plataforma e tenha acesso a vários cursos lá. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.